Olá gente, tudo bem? Cá estou eu aqui no quarto vídeo dessa série para falar sobre pontos de cultura. Lembrando que qualquer dúvida, suzanopinab@gmail.com, fechou? Então vamos lá, falando aqui ainda sobre aquela série, né, de como se inscrever. Então eu falei para vocês que a gente ia detalhar um pouco algumas coisas, então vamos falar sobre o plano de trabalho? Então vamos lá, ó. Primeiro que você vai elaborar um plano de trabalho, tem lá os anexos para você dar uma olhada, e ele precisa ser enviado em PDF, tá? Então você vai organizar tudo lá e nos enviar em PDF. Então, lá, antes de você ver esse projeto do plano de trabalho, você vai ver algumas orientações, que eu não vou... eu vou passar algumas aqui, mas vou pedir para, obviamente, ler, porque esse vídeo não substitui a leitura do edital. Então, lá vai estar dizendo o que pode ser pago e o que não pode ser pago, tá bom? Então eu vou falar algumas coisas aqui. O que pode ser pago com esse recurso do ponto de cultura. E eu estou falando disso agora, antes de falar de como que você vai colocar isso na planilha de plano de recurso, porque obviamente você tem no projeto, você já avalia mais ou menos o que pode ser pago ou não a partir do projeto escrito também, tá bom? Então vamos lá, ó. Você pode remunerar a equipe que vai fazer o projeto, lembrando sempre que você está remunerando a galera que está trabalhando. Que está trabalhando não é um salário para quem já é da entidade. Não, esse recurso ele é para executar aquilo que você vai fazer, tá bom? Tem que tomar cuidado com a compatibilidade dos valores. É lógico que os valores, por exemplo, aplicados em Suzano, não dá para você aplicar, infelizmente ainda, uma tabela de sindicatos, tal, que são valores justos muitas vezes, mas que aqui, às vezes, o recurso é um pouco menor e não dá para aplicar isso, senão o projeto em si fica inviável. No entanto, ele tem que ser compatível como um todo. Então, já falo aí para você pegar todo esse orçamento, todo esse projeto e deixar ele com compatibilidade de valores, tá bom? Você pode prever nesse recurso deslocamento, transporte, hospedagem, porque com certeza, em alguns momentos, uma pessoa ou duas pessoas podem se deslocar, às vezes para São Paulo, às vezes a gente não sabe onde que vai acontecer uma rede, pode ser uma rede regional, não sei, no Alto Tietê, aí vai ser em Guararema. Então você pode usar esse recurso para já deixar, eu não sei quanto, mas eu vou deixar reservado uma grana aqui, que se der para ir dois, vamos dois. Se der para ir um, vai um. Então esse dinheiro você pode usar para esse tipo de coisa também, tá bom? Às vezes você pode usar para locação ou aquisição de equipamentos equipamentos ou materiais ligados ao projeto. Então, você tem um projeto lá, então você pode alugar ou comprar alguma coisa ligada ao projeto. Então, cuidado, que isso também justifica tudo isso também, tá bom? Você também pode pagar a internet, aluguel do espaço, água, luz, telefone e tudo mais, em até uns 20% aí, que é o recomendado do valor total. Então você também não pode passar muito disso, tá bom? É sempre bom ficar ligado nisso também. E qualquer custos que você vai ter, que você precise ter para executar o projeto em si, né? Então, seja ele qual for, você tem essa da estruturação, mas você tem a própria produção do projeto, dos projetos, das metas. Então é importante deixar esses custos também. Mas o que não pode ser pago? Taxa de administração, por exemplo, gerência, não tem isso, né? Então todas essas coisas mais administrativas não podem ser pagas, tá? Você não pode pagar um servidor público para executar essa função, então vamos ficar atento a isso. Vamos supor que você fez algumas coisas, está com multa, porque você deixou de pagar alguma taxa, alguns juros, alguma coisa. Você não pode usar esse dinheiro para isso, então cuidado com esse recurso. Ações diferentes do plano de trabalho. Então você também não pode pagar, o plano de trabalho é ABC, você não vai poder pagar D, né? É o ABC que está no plano de trabalho, então por isso que é importante elaborar bem seu plano de trabalho. Despesas, qualquer tipo de despesas com o projeto, antes do recurso cair na conta. Então vamos ficar atento com isso, porque antes do recurso cair na conta, não pode ter nenhuma despesa com o projeto, tá bom? E qualquer publicidade fora do plano de trabalho, que às vezes a entidade tem vários projetos. Posso pegar o dinheiro do ponto de cultura para
para usar. Não, o dinheiro do ponto de cultura são para os projetos ligados ao ponto de cultura. Os outros projetos que a entidade porventura tenha, vai ser usado com outros recursos, tá bom? Então, lembrar também que nesse plano de trabalho você vai ter que incluir para cada ação, para cada meta sua, um plano de acessibilidade, certo? Que a gente vai conversar sobre ele já já. Você vai ter que dizer ali mais ou menos um resumo do que você vai fazer, identificar o público-alvo, identificar também os resultados esperados que você aguarda com esse projeto quando ele estiver na rua, os objetivos deles, lembrando sempre que são 3 metas, que é a formação cultural, a mostra artística e o registro e divulgação, tá bom? Então, lembrar isso também. Você vai ter que mostrar ali no plano de trabalho também a equipe que vai trabalhar nesse projeto, toda ela, que você tiver até o momento, né, de envio do projeto, o cronograma de execução, né, lembrando aí que são 12 meses, então você vai usar isso por 12 meses, como que você vai usar isso, e o plano de comunicação também, como que você vai se comunicar, como você vai comunicar o projeto para as pessoas, tá? Um outro ponto que é importante a gente conversar aqui é sobre o que está no edital, que é o conselho gestor. O conselho gestor tem a ver com aquilo que a gente conversou, que quando o ponto de cultura ele tem uma gestão compartilhada, né? O próprio ponto de cultura, a gestão pública e a sociedade civil, ok? Chegou a hora agora de compor essa galera. Então vamos lá, quem pode compor essa galera são 5 pessoas. 4 tem que ser de entidades, grupos ou coletivos, com ou sem CNPJ. Então, pelo menos 4 representantes dessas entidades, desses grupos e desses coletivos precisam assinar esse conselho, essa carta, essa declaração desse conselho gestor. Tá? Você vai encontrar 4 e vai assinar. E um deles tem que ser um servidor público compatível com o pensamento da entidade, com onde a entidade atua e tudo mais, que geralmente é de cultural, então pode ser alguma pessoa da Secretaria de Cultura, mas de qualquer maneira tem que ser um servidor público que esteja nesse conselho gestor, tá bom? Então isso é muito importante. Eles vão ajudar a elaborar melhor os projetos, acompanhar, monitorar, serão parceiros do projeto também. Eles podem fazer parte do projeto em si ou podem não fazer parte. Né? Não é uma obrigatoriedade, eu chamei ele tem que fazer parte do projeto. Não, ele vai estar lá acompanhando e esse conselho ele serve um pouco para esse pensamento, tá? Dessa gestão compartilhada. E nesse plano de trabalho, estou aqui com a minha colinha, nesse plano de trabalho tem que ter também uma frequência, quando você fizer tem lá o modelo dessa declaração do grupo gestor, você vai indicar a frequência com que esse grupo vai se encontrar. Semanal, quinzenal, mensal, bimestral, trimestral, quadrimestral, isso baseado nos seus planos, nas suas ações, você vai indicar ali a frequência desses encontros, tá? Para ver, conversar, como tá, avançar, achar parcerias, ampliar, enfim, é um conselho gestor, tá? Tem também nesse plano de trabalho constar a capacidade técnica da entidade para realizar o projeto. Como que você prova isso? Com o portfólio. Então, organiza o portfólio, vê como que ele está, porque às vezes ele está um ótimo portfólio, mas está um pouco desorganizado. Então, organiza o portfólio para que você, quando esse projeto for para a banca avaliadora, ele esteja organizado a ponto de todo mundo conseguir entender ali, entender que a entidade tem capacidade para cumprir o que está prevendo no projeto, tá bom? Bem, tem uma informação aqui importante, complementar, que eu acho legal pra caramba, que você precisa indicar que pelo menos 20% das ações que você está prevendo vão ser em regiões que não são centrais, que pode ser tudo numa região só, não precisa também espalhar. Se o projeto prevê espalhar, espalha, mas pode ser também uma ação específica numa região. Pelo menos 20% precisa ser numa região descentralizada, para garantir aí acesso à arte e cultura para todas as pessoas também, não só do centro,
tá bom? Então essas são as primeiras dicas do plano de trabalho, que merece um cuidado, um olhar atento. Isso aqui é um dos pontos importantíssimos também aqui do Ponto de Cultura, tá bom? Lembrando que qualquer dúvida, suzanopinab@gmail.com. Até a próxima.